Nova Manhã. Entrevista. Projeto de Lei 180/2016, que trata de alterações na atuação do sistema de justiça brasileiro, o chamado PL do abuso de autoridade, está em tramitação no Congresso Nacional. Rony Filho. Vamos conversar agora sobre esse assunto com o Procurador de Justiça de Pernambuco e primeiro vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático, Dr. Charles Hamilton Santos Lima. Dr. Charles Santos, bom dia, seja bem-vindo ao programa Nova Manhã. Bom dia aos ouvintes do programa Nova Manhã da Rádio Cultura. Muito bom dia, doutor Charles. Por gentileza, explique para a gente, um pouco, o significado desse movimento Ministério Público Democrático. Bom dia. Na realidade, o movimento do Ministério Público Democrático é uma associação de caráter nacional que existe já há 25 anos, né, e procura congregar os membros do Ministério Público, né, dentro do papel que a Constituição coloca para o Ministério Público, de defensor da ordem jurídica, do regime democrático, né, e dos interesses sociais. É um papel diferenciado do Ministério Público, que foi elaborado a partir da Constituição de 88, e a partir dessa associação nós tentamos fomentar exatamente o exercício desse papel por parte do Ministério Público e também de conscientização da sociedade sobre a importância da instituição Ministério Público. Ô, doutor Charles, e como cidadão, ou como o cidadão brasileiro vai ser afetado com isso? Veja só, uma das nossas preocupações é exatamente em relação a esse PL, o PL 280/2016. O que é esse projeto de lei, esse PL projeto de lei? Ele, na realidade, ele procura atualizar a lei de crimes de abuso de autoridade, né? Evidentemente que o servidor público ele não pode abusar de suas prerrogativas, de suas funções. E temos uma lei, que é uma lei de 1965, né, que tipifica condutas, né, de abuso. O que é que está em tramitação no Congresso Nacional nesse momento? Né? Há uma alteração dessa legislação, mas que, infelizmente, o foco dessa mudança, desse projeto de lei, é tipificar condutas que, na maioria das vezes, significa a atuação mesmo do promotor, do juiz, do policial, no combate à criminalidade, né? Então, estamos vivendo um momento diferenciado na sociedade, no país, né, com todas essas investigações decorrentes da Lava Jato, o combate à corrupção que é tão cobrado pela sociedade, e há, de parte de setores da política, né, da política nacional, reações, né? Toda vez que você tem um movimento mais intenso de combate à corrupção, você tem uma reação, né, ensaiada dentro do Congresso Nacional, né, para evitar que as instituições funcionem e que a corrupção seja combatida. Entre essas reações está aí esse PL 280, porque ele passa a tipificar como crime de abuso de autoridade a interpretação da lei. Então, o promotor, o juiz, quando interpreta a lei e entende que é um caso de uma prisão preventiva, uma condenação, uma denúncia, né, e aí sai, né, do comum, né, que se fala dos 3 P's, né, que é o pobre, né, então, e isso passa para setores mais elevados da sociedade, passa a haver essa reação. Infelizmente, passa a haver essa reação de setores, não digo de toda a política, mas de setores da política, né, que não querem que suas responsabilidades sejam apuradas e os crimes punidos. Então, essa é uma das medidas, não é só essa, tem outras também que estão em tramitação no Congresso Nacional, mas essa ela tem ganhado velocidade no Senado Federal, né, onde se procura tipificar o dia a dia do promotor e o dia a dia do juiz quando, né, se denuncia, quando se decide, contrariando interesses de poderosos. Doutor, olha, a intenção é muito boa, obviamente, né? Chega numa hora em que o senhor destacou aí, né? Fez um elenco de coisas nesse país que acontecem especialmente na política, né? Envolvendo juízes, o Senado, o Congresso de um modo geral, mas eu tenho a impressão que é tão difícil, né? Provar abuso de autoridade, principalmente quando se trata de um leigo, de um cidadão comum da sociedade, não é?
Então, será que vai vigorar, até que seja aprovada, não discuto isso, mas será que na prática, no dia a dia, fica fácil para o cidadão brasileiro provar um abuso de autoridade? Ou ele sempre vai esbarrar naquela questão, não é, de uma autoridade proteger a outra, não conseguir reunir provas necessárias? Veja só, infelizmente vivenciamos ainda uma sociedade extremamente desigual em que o cidadão comum realmente ele fica desguarnecido diante de determinadas situações de abuso, né? Hoje tivemos a notícia, inclusive, daquele jovem lá de Itambé, né, que foi filmado, transmitido, todo mundo teve a oportunidade de ver, né, que um tiro que foi disparado em relação a ele e ele veio a falecer exatamente hoje, né? Então, para o cidadão comum, né, a situação permanece a mesma. Infelizmente, esse projeto de lei ele não facilita isso. Pelo contrário, né, ele dificulta porque quando você vai para setores mais elevados, né, passa a ter todas essas ferramentas, né, para coibir que as instituições, a própria polícia, o Ministério Público, o Judiciário, possam responsabilizar as autoridades, né, que cometem abuso no seu exercício. Né? Então, esse projeto, né, embora diga que vá trazer uma ferramenta de combate ao abuso, termina, pelo contrário, estimulando novos abusos, na medida em que inibe, né, dificulta que as instituições funcionem como devam funcionar para todos. Para todos. Deveria, então, pelo menos. Ela vai na contramão, né, diz uma coisa, mas entrega outra. Verdade. A gente lamenta, mas enfim destaca, não é, que é uma ação boa, é uma ação, é bom a gente saber que tem alguém se preocupando com o cidadão, não é, na esfera mais alta. A gente agradece aqui a sua participação no programa e até uma próxima oportunidade. Tá ok, estamos sempre à disposição para esclarecer aos seus ouvintes. Tá? Muito obrigada. Bom dia. Conversamos com o Procurador de Justiça de Pernambuco, também vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático, Dr. Charles Lima, sobre o projeto de lei do abuso de autoridade. Entrevistas, participação popular, esportes, cultura, rádio do jeito que você gosta.